Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite novamente, meus irmãos. Só para lembrar, eu esqueci no início mais uma vez, mas avisar que o pastor André não está conosco, porque ele ainda está em treinamento com o pastor Raiker, fora do país. Mas se assim Deus prover, na semana que vem ele já está conosco por aqui. Tá bom? Então, fica aí o aviso. Dito isso, abra aí sua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 11. Vamos continuar hoje nossa minissérie aqui em Hebreus capítulo 11. Hoje nós vamos considerar os versículos 7 até o versículo 12. Hebreus capítulo 11, versículo 7 até o versículo 12. Eu leio aqui na NAA, você me acompanha aí na sua tradução. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Nossa oração agora, ó Pai, é para que Tu fale aos nossos corações. Que não seja eu, mas a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, tocando e confirmando em nossos corações aquilo que Tu quer de nós. Tudo isso eu oro e desde já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Você já sentiu dificuldade em obedecer a uma ordem que na sua mente não fazia sentido? Ou você já sentiu dificuldade em obedecer a uma ordem quando as circunstâncias ao seu redor parecem incertas com relação àquilo que foi comandado? Quando eu era criança, um exemplo meu, quando eu era criança e morava em Itupiranga, interior do nosso estado, surgiu uma moda entre os adolescentes ali ao meu redor. A moda era andar de moto. Mesmo todos nós sendo ainda menores de idade, não tendo carteira e sendo contra a lei. E diante dessa novidade que estava surgindo ali, e eu vendo, todos os meus amigos andando de moto para lá e para cá, eu comecei a perturbar a minha mãe para que ela me desse uma moto também, para que eu pudesse acompanhar os meus amigos. Mas a resposta que eu recebi foi muito pior do que eu esperava. Além dela não me dar a moto, ela ainda me proibiu de andar na moto dos outros. Nem na garupa sequer ela deixava eu andar ali com os meus amigos. Porque, como eu disse, era contra a lei e isso colocava em risco também a minha vida.
Porém, na minha mente de adolescente, isso não fazia sentido nenhum. Porque todos faziam e nunca tinha dado errado. E eu, isso da minha mente de adolescente, mesmo sem nunca ter subido em uma moto, eu saberia muito bem como dirigir aquilo. Um belo dia, então, eu estava ali já pensando em como desobedecer, a ordem dela. Eu estava ali andando na rua com os meus amigos, na rua da minha casa, quando do nada veio uma moto e me atropela. E aí, chegando no hospital, foi constatado que por pouco eu não perdia uma das minhas pernas, ficou só uma cicatriz. E, o plot twist, quem estava pilotando uma moto? Uma adolescente. E depois disso, depois de todos esses acontecimentos aqui, aquela ordem que minha mãe tinha me dado, e que na minha mente não fazia sentido, começou a fazer. Quando eu experimentei a dor, eu passei a obedecer a minha mãe. E daquele dia em diante, eu nunca mais quis nada com moto. Nem hoje, nem quis tirar a carteira de moto. E dali em diante também, eu comecei a me esforçar cada vez mais para obedecer quando a minha mãe falava alguma coisa para mim. Mas ainda bem que os exemplos que nós vamos ver hoje são muito melhores que os meus. Porque diferente de mim, que só comecei a obedecer quando eu vi, quando eu experimentei, esses homens aqui que nós vamos falar, pela fé, eles confiaram tanto no Senhor, que obedeceram sem poder ou sem verem, sem vislumbrarem nada diante de si, nada concreto diante de si. Sendo assim, então, nós vamos falar hoje sobre o exemplo de vida de Noé, de Abraão e de Sara. E como a firme convicção que eles tiveram em Deus e nas suas promessas, os levou a obedecerem às ordens do Senhor. Mesmo quando aquela ordem de Deus parecia ilógica ou desafiadora, para não dizer impossível de acontecer. Logo nós podemos resumir então o ensino dessa passagem na seguinte frase, preste atenção. A verdadeira fé deve gerar obediência e dependência a Deus, mesmo quando não entendemos o seu plano ou enfrentamos incertezas. Eu vou repetir porque isso aqui é importante. A verdadeira fé deve gerar obediência e dependência a Deus, mesmo quando não entendemos o seu plano ou enfrentamos incertezas. Na semana passada, só recapitulando um pouco, nós começamos então a estudar aqui o capítulo 11 de Hebreus, verificando como esse capítulo ele está estimulando, por meio do exemplo de vida de homens e mulheres piedosos, a perseverança na fé daqueles leitores originais ali que receberam esse documento, essa carta. Uma vez, você lembra, que eles eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas naquele momento estavam sendo perseguidos por conta da sua fé por outros judeus, tentados, perseguidos a voltarem às práticas judaicas, voltarem ao judaísmo. Então nós vimos então na semana passada que os versículos iniciais aqui do capítulo 11, eles falam sobre o caráter, a natureza da verdadeira fé. Nós vimos que ela é uma certeza que agrada a Deus. Nós vimos que ela está firmada na Escritura e que ela se manifesta na prática também. E aí então nós olhamos para o exemplo de Abel, que ofereceu, pela fé, ofereceu um sacrifício superior, muito melhor do que o seu irmão. E o exemplo de Enoque, que diante de uma geração inteira de mortos, Enoque andou com Deus e não experimentou a morte. Dito tudo isso, então, nós chegamos aqui no nosso texto. E o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de obedecendo e construindo. Está aqui no versículo 7, vamos ler novamente apenas o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família.
Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O nosso texto começa então olhando para a vida de mais um exemplo dessa firme convicção em Deus, nas suas palavras e que gera atitudes práticas. Aqui nós vemos o exemplo de Noé. Esse personagem tão importante para a história humana, ele aparece pela primeira vez lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 29. Lhe recomendo acompanhar comigo. Deixa aí marcado Gênesis, que nós vamos voltar muito aí para Gênesis. Gênesis capítulo 5, versículo 29, é a primeira vez que Enoque aparece. Quando nós lemos sobre o filho de Lameque, seu pai, e qual o significado do nome Enoque, porque Lameque deu esse nome a ele. Vai dizer lá Gênesis 5, 29, deu-lhe o nome de Noé, dizendo, e aqui o significado, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Após esse relato, então, esse nome, um pouco pesado, Moisés começa a focar na história desse descendente de Adão, que posteriormente, inclusive, vai ter um papel muito similar ao primeiro homem, que é povoar, no caso de Noé, repovoar a terra. A sua história de vida, ela está registrada lá do capítulo 6, a partir do versículo 1, até o final do capítulo 9 de Gênesis, quando então começa a genealogia dos seus filhos. E começa, lá em Gênesis 6, 1, com uma triste declaração da parte de Deus. A maldade do homem havia se multiplicado tanto que ele decidiu destruir tudo, animais e homens. Lá no versículo 5 a 7 você lê isso. Porém, em contraste com o mundo ao seu redor, toda essa situação ruim, diz o versículo 8 aí do capítulo 6 de Gênesis, Noé encontrou favor, encontrou graça aos olhos do Senhor. E não para por aí, porque no versículo 9 mostra a consequência disso. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E será que isso aqui te lembra alguém? Lembra Enoque, seu bisavô. Em outras palavras, em meio a uma geração corrompida, cheia de maldade, cheia de violência, apática, indiferente à vontade de Deus, como Jesus vai dizer lá em Mateus 24. Noé, como seu bisavô Enoque, por causa da fé que vem de Deus, ele viveu, foi chamado a viver um relacionamento profundo com o Senhor. Hebreus, aqui a nossa carta, interpretando essa passagem, vai dizer que Noé foi divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que não se viam. Ou seja, Deus o avisa sobre o seu plano de trazer juízo à terra, ao mesmo tempo que ele também lhe dá uma ordem, construir uma arca de proporções espantosas. Se a gente trouxesse para os nossos dias, é praticamente o tamanho de um navio de guerra, e colocar ali dentro daquela arca a sua família e muitos animais, como Gênesis 6, 14 a 21 vai relatar o Senhor comandando ali a Noé. E para deixar essa situação mais difícil aos olhos humanos, nós precisamos também lembrar que é muito provável que Noé tenha construído essa arca gigantesca em um local isolado de terra, sem mar ali ao seu redor, e numa época que muito provavelmente também nunca havia chovido, nunca havia caído nenhuma gota de água do céu sequer. Mas Noé ouve que virá um grande dilúvio. Diante de todas essas palavras aqui ilógicas de Deus a ele, a reação esperada, se fosse eu ou você, seria de desconfiança, de dúvida, de negação. Mas não foi o que aconteceu. Porque vai dizer o versículo 22, lá de Gênesis 6, foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia lhe ordenado,
assim ele o fez. Embora tudo parecesse ilógico, improvável, pela fé, Noé creu em Deus e nas suas palavras, tanto de juízo sobre o pecado, como de salvação pela graça para sua família. Ele teve uma firme convicção nas coisas que não se veem, e por causa disso, ele obedeceu ao Senhor, trabalhando e construindo aquela arca. A sua fé, meus irmãos, não ficou apenas no campo das ideias, mas como diz aqui o nosso texto de Hebreus, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. E esse aqui é mais um ótimo exemplo da fé verdadeira. A fé viva que gera obras de obediência e que agradam a Deus. Assim, continua aqui o versículo 7, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Mas o que significa isso? Significa que por meio do seu grande ato de fé, de obediência, quando ele creu em Deus e construiu a arca, Noé escancarou, mostrou diante dos olhos do povo ao seu redor a evidência da palavra de Deus, que eles haviam rejeitado, ignorado. Noé está expondo pela sua atitude a incredulidade daquela geração e as consequências que a incredulidade traz: juízo, morte. Enquanto para ele, a fé nisso tudo traz verdadeira salvação, traz obediência. A fé que vem de Deus produz essa obediência na vida dele e o torna, como diz aí o texto, herdeiro, recebedor da justiça que vem por obras? Não, pela fé. O exemplo desse homem aqui, meus irmãos, nos ensina que a fé deve nos mover a praticar obras de obediência a Deus. E essa é uma aplicação para mim e para a tua vida. A fé deve nos mover a praticar obras de obediência a Deus. Para muitas pessoas aí, ter fé, ainda que seja uma fé verdadeira, genuína, se resume em saber coisas a respeito de Deus e da sua palavra. Se resume, melhor dizendo, em saber teologia. Todavia, o apóstolo Tiago, que lidou com esse mesmo tipo de pensamento, ele já nos advertiu, lá em Tiago capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Em outras palavras, a verdadeira fé que Deus nos dá como um presente por meio da ação do Espírito Santo, deve resultar em obediência prática à palavra de Deus. No caso de Noé, aqui que nós estamos vendo, isso é claramente visto no seu grande esforço de construir aquela arca. Noé não somente creu que Deus iria destruir o mundo e salvar a sua família, mas porque ele creu, por causa da sua fé, ele obedeceu. Ele se dispôs a investir anos e anos da sua vida na construção daquela grande arca ali. De igual modo, meu irmão, minha irmã, em nossas vidas há a mesma responsabilidade. Se nós já fomos alcançados pela graça de Deus, e em nós foi produzida a verdadeira fé, ela não pode se limitar ao campo das ideias, a algo meramente teórico, mas ela deve produzir em você e em mim desejo por obedecer a palavra de Deus, desejo por obediência ao Senhor, especialmente em meio à nossa geração depravada, cheia de violência, indiferente a Deus, como a geração de Noé também foi. Se há fé verdadeira no teu coração, você é chamado a praticar obras de obediência a Deus. Na tua escola, na tua faculdade, por exemplo, não colando nas tuas provas. Parece algo tão pouco, mas isso é obedecer a Deus. Não se envolvendo, ou até mesmo se afastando daqueles seus amigos imorais.
que só falam besteira e ficam vendo besteira no celular. Mesmo que isso te custe muito. Como marido, você é chamado a obedecer a Deus e amar a sua esposa. Se esforçar para cuidar dela. Dirigi-la em santidade. Prover o suficiente para o seu bem-estar físico, mas espiritual também. Como esposa, para não ficar só de um lado, você é chamada a obedecer a palavra de Deus, se submeter ao seu marido, cuidar dele, respeitar as suas decisões, auxiliar naquilo que é necessário, naquilo que é preciso, aconselhá-lo no caminho certo. Como filho, você deve ser movido pela palavra de Deus, a obedecer a Deus e honrar os teus pais, a respeitar os teus responsáveis, ainda que você discorde da opinião deles, ainda que eles não sigam a mesma coisa que tu segue. Como empregado, como funcionário, a sua fé deve lhe motivar a obedecer a Deus e trabalhar de um modo correto, de um modo adequado, da melhor maneira possível, sem segundas intenções, como vai dizer Paulo, pensando só em lucro, sem querer agradar o seu chefe apenas quando ele vê, mas fazendo tudo, todo o seu trabalho ali, de modo que você expresse o verdadeiro caráter cristão. Como crentes, e aqui eu falo de modo geral, nós somos chamados, você, eu, pela fé e por causa da fé, a obedecermos a Deus. Amando-o acima de todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos, sendo sal, sendo luz onde quer que você esteja inserido. Você é chamado a resistir a todas essas modas, essas ideologias que têm se propagado mundo afora. Mas você também é chamado a pregar o evangelho a toda criatura, seja ela a criatura que você goste ou a criatura que você não goste. Como Noé, a nossa fé não pode ser limitada a uma mera crença, mas como nós temos aprendido ao longo dessas pregações e desses exemplos, ela deve ser uma firme convicção que gera atitudes práticas na minha vida. Atitudes essas que são obedientes à palavra revelada de Deus na sua santa Escritura. Segundo ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos é obedecendo e peregrinando. Vamos ler lá no versículo 8 ao versículo 10 aqui de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Na continuação do texto aqui nós vemos que após falar de Noé, e o grande exemplo da fé que gera obediência sincera a Deus, eis que o autor aqui vai falar agora de um outro herói da fé, que também agiu com obediência a Deus. E é se não o mais importante, uma das peças mais importantes da história de Israel, Abraão. A história aqui desse grande homem, ela é narrada, muito provavelmente, na maior série, na maior extensão de capítulos ali em Gênesis. E vai do capítulo 12 até o capítulo 25 lá de Gênesis, mostrando a história, a aliança, toda a peregrinação desse homem. Mas lá no seu início, em Gênesis 12, abra aí comigo Gênesis 12, nós lemos justamente a respeito do seu chamado. Vemos aqui nos versículos iniciais, versículos 1 a 3, o seguinte. Vou ler aqui. O Senhor disse a Abrão, seu nome ainda não havia sido alterado. O Senhor disse a Abrão, saia da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja tu uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem
e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Um fato importante de ser notado aqui no início da história de Abraão, e que vale inclusive para todos os heróis da fé, e que posteriormente no Novo Testamento é muito melhor desenvolvido, é justamente perceber que na escolha, na salvação e na transformação de vidas, Deus é quem dá o primeiro passo. Nós vemos em Abraão que a fé age em resposta ao chamado de Deus. E algo enfatizado aqui no início da história de Abraão é justamente a iniciativa de Deus no início da caminhada desse grande homem de fé. É importante nós percebermos que Abraão foi salvo, foi escolhido, não porque há algo especial nele, assim como todos os heróis da fé, mas unicamente pela soberania de Deus. Abraão não foi escolhido por sua fé, mas por causa da graça de Deus. E a partir disso, ele recebeu o dom da fé sobre a sua vida. Lemos lá em Josué capítulo 24, versículo 2 e 3, o seguinte, texto muito importante para nós, Josué capítulo 24, versículos 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: antigamente os vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque, o filho da promessa. Em outras palavras, meu querido, Abraão não estava buscando a Deus. Abraão, como Josué, como Deus por meio de Josué está dizendo, era um pagão, adorador de ídolos, como os seus pais, quando Deus ali o chamou. Mas a graça é tão maravilhosa, tão poderosa, que escolheu esse homem e o capacitou a crer, sem anular a sua responsabilidade em obedecer ao chamado de Deus. E em resposta ao chamado e essa ordem, diz o versículo 8 de Hebreus: pela fé, Abraão teve firme convicção em tudo isso. Ele creu nas palavras do Deus verdadeiro e de modo prático obedeceu. E aqui uma expressão muito bonita: partiu sem saber para onde iria. É o que o autor dos Hebreus vai dizer sobre esse homem. Abraão, em outras palavras, teve de deixar a sua casa, sua família, sua perspectiva de vida, tudo o que ele acreditava, para ir aonde Deus o chamou. E isso é o que a fé nos exige. Isso é o que a fé exige de mim e exige de você também. Um certo teólogo diz que Abraão deixou o que as pessoas chamam de certeza, bens materiais, família, conforto e etc. E trocou, se apegou ao que essas mesmas pessoas chamam de incerteza, a palavra de Deus. E tudo isso porque pela fé ele tinha prova das coisas que nós não vemos, como vai dizer lá o versículo 1 de Hebreus. Por essa mesma fé, diz o versículo 9, ele não somente não saiu da sua terra, mas peregrinou durante 100 anos na terra da promessa, como em terra alheia, terra de outra pessoa. Uma terra que era prometida a ele, mas na prática ele não tomou posse. Ele habitou em tendas por tanto tempo, que inclusive enterrou a sua esposa, em um local que ele teve que comprar para poder enterrar ela, e viu inclusive seu filho nascer, seu neto nascer, e acompanhou toda aquela trajetória. Mas ele só conseguiu fazer tudo isso, como declara aí o versículo 10 de Hebreus, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Colocando de outro modo, Abraão, o pai da fé, o pai da nação de Israel, ele peregrinou na terra prometida sem desistir,
armando tendas aqui, armando tendas acolá, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos eternos, da qual Deus é o edificador. Ele tinha, como nós podemos dizer, os pés na terra, mas os seus olhos estavam mirando o céu. E aí você nota o contraste que o autor aos Hebreus quer fazer para a gente. Abraão, mesmo crendo e pela fé, vivia em tendas, algo que não tem fundamento nenhum. Tu desmonta e monta ali em outro lugar. Mas tudo isso porque ele esperava uma cidade com fundamentos celestiais, algo firme, algo seguro para ele. Podemos dizer que Abraão permaneceu firme porque ele tinha uma perspectiva da eternidade. Ou seja, ele considerava o seu presente à luz da sua esperança futura, da sua herança com Deus. Ele andava, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:7, por fé e não por aquilo que ele via. E o que lhe motivava não era algo terreno, visível, não eram aquelas cidades que ele percorreu em Canaã, e sim aquelas coisas invisíveis, eternas, mas que pela fé tomavam formas e podiam ser contempladas. E uma aplicação que flui desse texto para nós é que a fé deve nos mover a seguir a Deus, mesmo quando o caminho parece difícil ou incerto. Para uma grande parcela de pessoas, seguir a Cristo é loucura, é uma prisão, é um retrocesso, é uma autolimitação, para usar termo de coach. Ser um adolescente, um jovem cristão, eles vão dizer, é perder tempo, é gastar a sua juventude à toa. Os seus amigos que não são crentes podem até perguntar para você, por que você está abrindo mão desses prazeres? Por que você está jogando fora a sua vida para servir alguém que você nem vê? Por que você está obedecendo essa Bíblia, esse livro tão antigo, em vez de fazer o que é tão popular e está na moda? Outros podem pensar que não faz sentido renunciar a uma carreira, a uma vida estável, para servir integralmente ao Senhor no ministério. Outros vão dizer que é ilógico deixar a sua terra natal, a sua família, os seus amigos, para ir para um país onde você vai ser perseguido pela sua fé. É verdade que é difícil obedecer a Deus e experimentar a rejeição, a zombaria, a perseguição, seja no meu colégio, faculdade, trabalho, na minha própria família. É difícil obedecer a Deus e deixar a nossa zona de conforto, a nossa carreira, os nossos bens, tudo isso é verdade. Mas como certa vez disse Santo Agostinho, duro é te seguir, mas é impossível te deixar. E diante desses questionamentos, você e eu lembramos do exemplo de Abraão. Lembramos que a fé verdadeira nos move a andar na contramão do mundo, aborrecendo, rejeitando aquilo que não agrada a Deus, por amor a Ele. Mesmo que isso torne a minha vida mais difícil nessa terra. A fé me move, se for preciso, a abandonar até mesmo aquilo que é bom, que não é pecaminoso, deixando tudo para trás, em prol da vontade de Deus, que é melhor ainda, seja numa vida ministerial, numa vida missionária. Imagine você estudar 5 anos na faculdade, depois sair e fazer mais 2 anos de pós-graduação, depois trabalhar mais 3 anos, conquistando ali seu espaço no mercado de trabalho, e depois de tudo isso, desses longos 10 anos, você ouvir o chamado de Deus, confiar nele, obedecer e largar tudo isso por uma vida totalmente nova, estudando 4 anos de teologia e com desejo de viver uma vida integralmente entregue ao ministério. Esse é o meu testemunho. E quando eu contei para minha mãe pela primeira vez, ela quase teve um treco,
faltou chorar na minha frente. Mas, olhando para você, será que Deus não tem te chamado a segui-lo em caminhos que parecem ilógicos à nossa mente humana? Ou então fogem do teu conforto? Uma vida ministerial, uma vida missionária, uma vida mais envolvida com a tua igreja local. Talvez Ele esteja te chamando hoje a uma obediência mais firme, a estar disposto a perder amizades, relacionamentos, emprego, tudo por amor a Ele e a sua palavra. Será que não há algo na tua vida que você precisa abandonar? Na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho? Amigos, práticas pecaminosas? Há algo que você vai abrir mão e tornar a tua vida mais difícil? Será que não há algo a ser deixado nessa noite? O ponto é, obedecer a Deus normalmente é ir contra o senso comum e uma vida mais fácil. Como diz aí o profeta, o poeta melhor dizendo, a vida do crente não é um morango. Mas se nós vamos perseverar na vida cristã, então também nós temos que fixar os nossos olhos naquela cidade. Naquela cidade que não tem fundamentos humanos, mas fundamentos eternos. Que Deus é o edificador. Afinal, esse é o nosso destino. Essa é a nossa verdadeira casa. E tudo o que nós fizemos nessa terra, que não nos faça desejar mais isso, ou nos aproximar mais desse futuro, certamente está nos atrapalhando de chegar lá. Terceiro e último ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, obedecendo e crendo, versículo 11 e 12. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia da praia que está no mar, como a areia que está na praia do mar. Na parte final então do nosso texto, o autor aos Hebreus ele sai da promessa da terra e começa então a olhar para Sara, esposa de Abraão, e a promessa que veio àquele casal, lá em Gênesis 18, versículo 1 a 15, você pode encontrar essa promessa que Deus faz a eles, de uma grande descendência. E aí nós lemos em Gênesis 18, 1 a 15, eu vou só resumir, o Senhor aparecendo a Abraão, e lhe prometendo que depois de um ano, a sua esposa, a sua mulher Sara, que já era idosa, e para completar ainda era estéril, daria à luz a um filho. E mais tarde, em Gênesis 21, 2 e 3, nós vemos então o cumprimento dessa promessa. Gênesis 21, 2 e 3. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando o autor aos Hebreus interpreta essa passagem, ele afirma que, a despeito das suas impossibilidades físicas, pela fé, Sara considerou fiel aquele que tinha feito a promessa. E como resultado disso, diz o texto, versículo 11, recebeu poder para ser mãe. Abraão e Sara não tinham poder, não tinham capacidade para gerar o filho da promessa, que geraria toda essa descendência que Deus está prometendo. Mas Deus, pela graça, por meio da fé, dá esse poder a eles. E que declaração maravilhosa, meus irmãos. Deus honrando a fé de uma mulher estéril e produzindo vida ali no seu ventre. Como consequência de mais esse milagre na vida de Abraão e da sua esposa, vai dizer o versículo 12 aí, de um só homem, praticamente idoso, praticamente morto, bem idoso, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a justificação pela fé somente,
ele vai usar o exemplo de Abraão. E ele diz algo muito bonito sobre a história de Abraão. Abra aí Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21. Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21. Olha o que Paulo vai dizer com relação a Abraão e a sua fé, a justificação pela fé. Abraão, versículo 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E quando também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido pela sua fé e deu glória a Deus. E aí o versículo 21. Estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Essa é a fé que o autor aos Hebreus nos chama a imitar. Uma firme convicção que não está fundamentada em coisas visíveis, na lógica humana, mas sim na pessoa e na palavra de Deus. E isso aqui nos traz uma importante aplicação. A fé deve nos mover a depender e esperar em Deus. De modo semelhante a que Abraão e Sara, todo cristão, sem exceção, recebeu promessas e deveres da parte de Deus. E não há em nós nenhum poder para alcançar nenhuma dessas promessas ou cumprir aquilo que Deus nos chama a fazer. Nós dependemos, como esse casal aqui, da graça de Deus para nos capacitar a experimentar a rica esperança espiritual que está separada para nós e cumprir os mandatos do Senhor. Mas aqui no texto nós aprendemos com Sara o que nós devemos fazer, o que está sobre a nossa responsabilidade. Considerar fiel aquele que fez a promessa. Ou seja, confiar com toda a convicção no Deus verdadeiro. Como Abraão, confiar que Ele é plenamente poderoso para cumprir o que tem prometido. E assim como Sara recebeu poder para ser mãe, nós receberemos poder para, pela fé, alcançar as bênçãos espirituais e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Esse texto, portanto, meu irmão, finaliza para nós como ânimo para nossas vidas, como um chamado a nos animarmos. Deus promete inúmeras bênçãos espirituais. E o que pesa sobre nós é a responsabilidade de depender dEle, de nos apropriarmos de tudo isso por meio da fé e da obediência. Deus não exige a tua perfeição total, mas Ele quer que pela fé tu ames e busque a santidade continuamente. Deus não exige que tu mude corações, mas que pela fé tu pregues a palavra a toda criatura. Deus não exige que tu cure ninguém, mas que pela fé tu ore pela cura de uma pessoa. Deus não exige que tu mude aquele teu familiar difícil, mas que pela fé tu perdoe aquelas pessoas que te fizeram mal. Deus não espera de nós poder para mudar a realidade. Afinal, nós não temos e nunca teremos. E os heróis da fé estão aí para provar isso. Deus espera fé nas suas palavras e obediência aos seus comandos. E então, já caminhando para a conclusão, nós podemos resumir o que nós aprendemos hoje, relembrando a grande ideia desse texto. A verdadeira fé deve gerar obediência e dependência a Deus, mesmo quando não entendemos o seu plano ou enfrentamos incertezas. Que a semelhança de Noé, Abraão e Sara, você, eu, possamos fundamentar a nossa fé em Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. E que por meio disso,
possamos obedecer ao seu chamado, sempre tendo em vista a nossa esperança futura, uma vida eterna na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Senhor, Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua palavra que é suficiente, inerrante, que é capaz, ó Pai, de consolar os nossos corações, repreender as nossas injustiças, nossos erros e pecados. Obrigado porque tu nos chamas, Senhor, pela fé, a fé que tu nos deste, a crescer em te obedecer, ó Pai. Nos ajuda a depender de ti, confiar em ti, ainda que pareça difícil, pareça incerto ou ilógico, que possamos confiar nas tuas promessas e viver uma vida diante, ó Pai, olhando para a cidade celestial que um dia estaremos contigo. Tudo isso nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.